Esse garoto nerd é zoado por todo mundo da escola, principalmente porque ele quer provar que alienígenas são reais. E um dia uma garota chamada Momo defende ele, mas o nerd sem noção pensa que ela já deve amá-lo só por causa disso. E depois os dois juntos acabam se colocando em uma situação de muito perigo, apenas para provar que alienígenas e fantasmas são reais. E tudo começou quando um cara folgado ficou discutindo com a Momo, porque ela não queria dar dinheiro para ele, e eles acabam brigando, e o cara simplesmente decide terminar. E aquele idiota foi o primeiro namorado de Momo, mas ela também só gostava desse rapaz porque ele se parecia muito com outro cara chamado Ken Takakura. E ela diz que para um homem ser digno dela, ele precisa ser parecido com ele. E enquanto andava pela escola, ela acaba encontrando um outro aluno sendo intimidado. E os valentões ficam sem entender nada quando ela se senta do lado do garoto. E com isso os idiotas param de incomodar ele, e então ela vai embora. Mas então o garoto nerd pensa que ela deve estar apaixonada por ele, porque ela não agiria daquela forma se fosse o contrário. E falando igual um maluco, ele decide mostrar a ela o que está valendo. O presidente foi para Marte. Mas a garota não está nem um pouco interessada, e o nerd continua explicando que os militares dos Estados Unidos reconheceram oficialmente a existência de fenômenos aéreos não identificados, e você conhece muito bem isso como OVNIs, objetos voadores não identificados. E o garoto conta que o governo também criou várias forças de defesa, então o nerd acredita que as guerras espaciais estão prestes a começar. E depois desse monte de conversa de maluco, a garota já se cansou de ser legal, e já que ela não quer ouvir sobre suas conspirações malucas, ela então diz que é por isso que ele não tem amigos. E depois ela acaba se sentindo mal por ferir os sentimentos dele e pede desculpas por ter ido longe demais. Ela fala que não acredita em alienígenas, mas ela do nada revela que acredita em fantasmas. O nerd fica surpreso e começa a dar risada, e zomba dela porque apenas idiotas acreditam em fantasmas. Então isso leva os dois a uma discussão, e Momo explica que a sua avó era uma médium espírita e já viu ela fazer exorcismos, mas é então o nerd conta que provavelmente eram apenas convulsões e não é prova de que fantasmas existam. E a garota Momo rebate perguntando se o nerd já viu algum alienígena, e de repente as amigas de Momo acabam vendo ela discutindo com ele, e pensam que ela deve ter desistido de encontrar o seu namorado dos seus sonhos, como Ken Takakura, e em vez disso parece que ela escolheu um otaku fedido, e os dois resolveram a discussão, decidindo que eles vão fazer uma pequena competição, e o vencedor será aquele que puder provar o que realmente existe, e o perdedor vai ter que ser o escravo do vencedor. E quando fica de noite, Momo fica apavorada quando o nerd mandou ela para um hospital abandonado, e ele explica que é um ponto de acesso de OVNIs, e se ela chamar por um OVNI no telhado será abduzida. Momo não tem ideia do que é isso, então ele explica que é quando os alienígenas sequestram você e fazem experimentos em seu corpo. A garota então pergunta se ele já foi abduzido antes, mas ele não sabe porque aqueles que são abduzidos têm suas memórias apagadas. Os dois discutem novamente porque o nerd não quer admitir que nunca viu um alien na vida. E do nada a gente percebe que tem alguma coisa seguindo a Momo. E quanto ao garoto nerd, ele chega ao ponto espiritual que Momo mandou ele ir. Este lugar é assustador, mas ele está determinado a provar que fantasmas não existem. E ele fica apavorado quando ouve um barulho estranho de grito, então ele anuncia sua presença em voz alta. E a garota explica que falar em voz alta é a coisa mais perigosa a se fazer. Então o garoto pensa que Momo tem alguma experiência interagindo com fantasmas, mas ela também admite que nunca viu um fantasma antes, então eles começam a ficar discutindo novamente. E Momo explica que ela apenas acredita em sua avó, pois ela é tudo que ela tem, depois do trágico dia em que seus pais morreram. E ela conta que sua família é bem estranha, e eles sempre fizeram ela realizar um ritual de boa sorte antes de sair de casa. Ela teria que fazer esse caminho todo para a escola. E claro, isso fez ela ser bastante zoada pelos outros alunos, e doeu bastante quando o garoto que ela gostava estava zombando dela. E sua avó ficava chateada quando ela não fazia o ritual, então ela costumava odiá-la. Momo não falava com sua avó até recentemente, e ela parou de fazer esse ritual idiota. Na verdade, ela finalmente percebeu que o que realmente ela odiava era como o garoto de quem ela gostava zombava de sua avó, pois ela amava sua avó por tê-la acolhido, e é por isso que ela acredita em fantasmas. E agora Momo quer saber por que o garoto acredita em alienígenas, mas ele não diz o porquê. Naquele momento ele podia ver algumas pegadas estranhas no chão e acaba encontrando um fantasma assustador. E o fantasma dessa velhota literalmente pergunta se ela pode dar uma mamada nele. E o nerd então se caga de medo e corre para salvar sua vida. E nessa hora Momo explica o que ela ouviu na internet. De acordo com algumas pessoas, caso alguém encontre esse espírito chamado Vovó Turbo, não pode perder para ela em uma corrida a qualquer custo. Se eles perderem, eles serão amaldiçoados e a vovó acaba alcançando o nerd. Então ele grita de medo e Momo decide ir ajudá-lo. Mas infelizmente ela tem seus próprios problemas, pois ela acaba sendo atacada por um trio de caras estranhos, e depois ela aparece em um lugar bem sinistro, e o trio se apresenta como Serpianos, porque eles são do planeta Serpo. Momo fica horrorizada ao perceber que esses caras são realmente alienígenas, mas eles garantem a ela que eles são bastante amigáveis. Então Momo fala que alienígenas legais não tiram as roupas das pessoas, e o alienígena fala que eles vão cuidar adequadamente dos pertences dela, mas ela vê que eles destruíram tudo, e a Momo pede para eles deixarem ela ir, mas então os alienígenas ignoram ela,
dela e começam a explicar sua história. Ao que parece, sua espécie só tem machos, então eles se reproduzem por meio de tecnologia de clonagem. Mas ultimamente eles estão com problemas com essa tecnologia, então eles querem recuperar a função reprodutiva semelhante à dos humanos. E eles planejam usar Momo para isso, mas ela se recusa, pois ela nem mesmo deixou seu ex-namorado idiota chegar perto dela. Ela diz que está se guardando para um cara do tipo Ken Takakura, mas nesse momento os alienígenas assustadores usam telecinese para convencê-la, mas eles ficam chocados ao descobrir que ela está resistindo. Então o telefone de Momo toca e uma perna sai direto da tela para chutar o ET no rosto. O espírito da vovó Turbo, que estava perseguindo o garoto nerd, entra pela tela do telefone e destrói completamente um dos alienígenas, e o Momo fica surpreso ao ver que esse monstro é na verdade o garoto nerd. E ele conta que depois de tudo aquilo ele acabou sendo amaldiçoado pela vovó Turbo, e os alienígenas ficam impressionados em como ele viajou até aqui pelo telefone, sendo que nem eles têm esse tipo de tecnologia. E o garoto nerd está implorando por ajuda porque ele não consegue se controlar. E os alienígenas assustadores estão se preparando para remover os órgãos deles, mas o nerd está se movendo rápido demais e eles não estão conseguindo acompanhar com sua telecinese. E um dos alienígenas usa um poder para fazer o garoto voar. O alienígena apenas diz para ele desistir e entregar sua banana para ele. E o garoto nerd com medo concorda e explica que ele estava esperando para ver alienígenas há muito tempo. Ele nunca teve amigos, então ele pensou que os alienígenas iriam aceitá-lo como companheiro. Desde a sua infância ele sempre esteve chamando por OVNIs e alienígenas, mas eles nunca vieram. Os valentões zombavam dele e os alienígenas o ignoravam, então ninguém nunca reconheceu sua existência. No entanto, a Momo defendeu ele, apesar de tudo. Então ele avisa aos alienígenas para não encostarem um dedo nela, porque ele não vai permitir que ninguém machuque ela, e ele está disposto a sacrificar tudo por ela. Embora eles tenham acabado de se conhecer, ele está disposto a se tornar um monstro para salvá-la. Momo fica impressionada enquanto ele se transforma completamente, e o alienígena então ataca, e o nerd já pensa que não vai conseguir. O alienígena volta a usar telecinese na Momo, mas ela luta contra isso e tem uma lembrança da sua avó, dizendo que ela iria deixar de sair de casa fazendo o ritual, porque todos estavam zombando dela, e sua avó até tentou fazer ela continuar. Um dia, Momo foi ensinada a controlar seu Ki, e se imaginar controlando essa energia, e Momo fez exatamente o que sua avó disse, enquanto agora ela se desculpa pelo que disse, e realiza o ritual. Ela começa a imaginar seu Ki disparando do topo de seu umbigo, e isso faz ela ser libertada completamente da prisão do alienígena. O garoto nerd não consegue acreditar no que está vendo, pois fica claro que Momo pode de alguma forma usar poderes paranormais. A garota também não consegue acreditar, e o alienígena também não consegue entender porque sua telecinese não está funcionando. Momo finalmente percebe que a sua avó era realmente uma médium espiritual. Momo então agradece sua avó porque agora ela tem a habilidade de revidar com seu novo poder. Ela destrói completamente o último alienígena e envia ele direto para o céu. A lua falsa então explode e revela que isso era na verdade um OVNI. Ela está procurando o garoto nerd para que eles possam escapar, mas sua forma monstruosa ataca ela, e ela diz para ele não deixar essa velhota controlar seu corpo. A garota então usa seu poder para separar a vovó Turbo do garoto, e o espírito da vovó está querendo saber quem é essa garota. Mas mesmo depois de tudo isso, Momo percebe que o garoto continua amaldiçoado, embora a vovó Turbo tenha deixado o corpo do garoto. Então a velha explica que isso é porque ela ainda tem posse do pau do garoto nerd, e enquanto ela estiver com o pau dele, ele vai continuar amaldiçoado. Então a vovó decide voltar ao túnel de onde ela veio. Então ela manda eles encontrarem ela lá, se quiserem remover a maldição do garoto nerd. E a velhota decide ficar só na ameaça por enquanto. Só que enquanto isso, o OVNI está prestes a cair e eventualmente atravessa um prédio e se choca contra o chão. E o garoto pensa que agora sim ele deve acreditar em fantasmas, considerando que ele foi amaldiçoado por um. E a Momo também não tem escolha a não ser acreditar em alienígenas, considerando que ela foi abduzida. Mas eles ainda estão em uma situação bem complicada, já que o nerd perderá o controle de si mesmo, caso a Momo não segurar a maldição com seus poderes psíquicos. E pelo visto, a única maneira do nerd acabar com sua maldição é derrotando a vovó Turbo. E o moleque não tem escolha, a não ser se encontrar e lutar com ela. Nesse momento, ele deixa suas roupas para Momo, para que ela tenha algo para se vestir no caminho para casa. Mas ela lembra ele que ele perderá o controle se ela não estiver por perto. Mas o garoto diz que não quer mais envolver ela nessa bagunça toda. E o nerd diz que de alguma forma vai conseguir fazer isso sozinho. Ele apenas vai usar coragem e força de vontade para levá-lo ao túnel. Mas Momo diz que ele vai morrer, porque ele não teria sobrevivido sem ela antes. E o garoto pergunta se é realmente certo para alguém como ele pedir ajuda dela. Mas Momo apenas diz que está tudo bem. Mas então do nada o garoto nerd manda ela colocar algumas roupas, pois ele não vai conseguir conversar com ela estando quase nua. E nesse momento o coração de Momo começa a disparar, e ela não consegue entender o porquê. E ela percebe que o garoto nerd acabou de dizer uma das falas de Ken Takakura. Mas depois ela consegue se acalmar um pouco, então ela finalmente pergunta o nome do garoto nerd. E o moleque simplesmente se apresenta como Ken Takakura, e a garota fica em choque porque é o mesmo nome do cara famoso por quem ela é apaixonada.
Só que então nesse momento ela diz que não vai chamar ele por esse nome e fica resmungando no chão. Mas como ela tirou os olhos dele, a maldição acabou voltando. E ele pede para ela usar rápido seus poderes paranormais. E do nada o espírito da véia diz que vai fazer indecências com o Bilal desse rapaz. Então a garota Momo usa seus poderes e taca o garoto na parede. E agradece ela por essa porrada. E ela diz que agora vai estabelecer algumas regras. Tipo, por exemplo, nada dela chamar ele por esse nome de Ken Takakura. E já que ele gosta de ocultismo, o nome dele será Okarun. E ela diz que se ele falar aquele outro nome, ela irá matá-lo. Mas então o garoto fala que ela gostando ou não, o nome dele é Ken Takakura. Mas já que ela insiste tanto, ele não tem escolha. E então ela começa a provocar ele com esse nome idiota de Okarun. E enquanto eles saem daquela estrada onde caiu a nave, amanhece. O que significa que a vovó Turbo não vai aparecer mais. E ela chama ele para ir até a casa dela, para trocar essas roupas surradas. E quando eles chegam na entrada, ela já vai avisando que a avó dela costuma pegar pesado com os moleques igual ele. E essa velhota uma vez quase matou o ex-namorado que a Momo teve. Já deu pra ver que ela se importa muito com as companhias que a sua neta costuma arranjar. E então, quando o Okarun dá um passo em direção à casa dela, ele começa a pegar fogo. E a Momo usa seus poderes de telecinese para jogá-lo na água e pergunta se ele está bem. E então é revelado que o motivo disso ter acontecido é porque tinha um selo que a vovó dela colocou para que nenhum espírito maligno entrasse. E já que o Okarun está sob o efeito de uma maldição, ele acabou sendo afetado pelo efeito de proteção do selo. E por causa disso, ele quase morreu. E o cabelo dele ficou todo levantado. E a garota pede para ele tentar passar de novo, agora que ela removeu o selo. E ele tenta passar, se cagando de medo de ser incendiado de novo. E dessa vez ele consegue atravessar de boa. E aí então a Momo começa a zoar o cabelo dele, porque tá muito feio. E ele fica pé da vida porque tá sendo feito de piada. E em seguida eles entram na casa, mas a avó dela não está aqui. E depois a Momo manda ele fechar a porta, porque ela precisa se trocar. Mas como ele ficou fora da visão dela, a maldição voltou. E então ela manda ele se virar para a parede. Ela tira as roupas que eram do Okarun e manda ele vestir uma de suas blusas. E aí então, de repente, ela pergunta se ele tem alguma coisa entre as pernas. E ele fica irritado com essa pergunta assim do nada. E a garota então manda ele mostrar pra ela, pra ter certeza se ele ainda está amaldiçoado. Pois o que está ligando ele e a vovó Turbo é simplesmente o pau dele. Mas o garoto decide verificar esse problema sozinho. E fica assustado ao perceber que seu Bilal sumiu. E a Momo está achando isso muito engraçado. E pede para ele mostrar pra ela. Mas ele fica todo nervosinho, dizendo que isso é um pesadelo. E ele está culpando ela, porque tudo isso foi porque a garota o desafiou a ver se a lenda da vovó Turbo era real. E então, de repente, ele começa a confessar que sempre quis ter amigos. E naquele momento na escola, ele sabia que não podia perder aquela chance e foi atrás dela. Mas no fim das contas, o estilo de vida dela é muito diferente do dele. E ele pensa que eles nunca poderão ser amigos. E pede desculpas por ter envolvido ela em todas essas confusões. E diz que quando tudo isso acabar, ela pode voltar a continuar ignorando ele. Assim como todo mundo sempre fez. E a Momo fica irritada pois ele está tirando conclusões precipitadas. E ela diz que não vai ignorar ele. E eles sempre poderão conversar juntos sobre ocultismo. E então ele fica em silêncio. E ela começa a cutucar ele, pra ver se ele está bem. Mas do nada o garoto xinga ela. E os dois começam a brigar igual casalzinho. Mas então eles ouvem um barulho. E o Okarun pensa que é a vovó dela. Mas então ela manda ele calar a boca, pois ela está se lembrando de uma coisa que a sua vovó disse. Aqui nessa casa existem duas campainhas, uma para humanos e outra para espíritos malignos. E já que ela removeu o amuleto de proteção que ficava no portão, este espírito apareceu. Agora eles precisam colocar o amuleto de volta, porém isso pode acabar queimando o Okarun de novo. E ela diz que basta ele ficar fora do terreno. Então ele diz para ela esperar, até que ele esteja fora da área. E quando a Momo dá uma espiada na entrada, ela percebe que o fantasma desapareceu. Mas então o Okarun pede para ela dar uma olhada aqui. E simplesmente a cor do céu muda. E agora eles estão presos. E ela diz que eles precisam colocar logo o amuleto de volta. Mas tem um problema, o portão está do outro lado da parede. E nesse momento o dedo da Momo fica sujo de sangue. E seu nariz começou a escorrer. E o Okarun começa a cuspir sangue. E também uma névoa preta começa a aparecer. Quando ela olha para cima, vê um enorme espírito maligno. E então ele bate as mãos, criando uma forte rajada de vento na direção deles. E prepara seu soco, mas os dois conseguem desviar. Com isso, eles ficam apavorados e saem correndo, com o espírito tentando perseguir eles. E de repente o monstro fala pro Okarun entregar a sua banana para ele. Eles continuam correndo, e a Momo pergunta se por acaso o garoto tem um outro pau aí nas calças. E o Okarun começa a falar que esse bicho aí deve ser um alienígena, já que um de aparência semelhante foi mencionado em um caso no Japão. Mas a Momo diz que isso não faz o menor sentido, porque a campainha de espíritos iria reagir a um alienígena. E o Okarun diz que estudos revelam que quem vê espíritos frequentemente também vê aliens. E o monstro começa a soltar uma fumaça preta, enquanto o Okarun diz que pode haver uma conexão entre alienígenas e fantasmas. E eles agora precisam fazer alguma coisa rápido, pois essa névoa pode acabar envenenando eles. E para piorar, a Momo não pode usar seus poderes enquanto está segurando a maldição do Okarun. Mas nesse momento a maldição da vovó Turbo começou a aparecer, e o braço do garoto ficou com um formato bizarro. Ele então olha para trás e vê tudo destruído, e fica parado ali, e pede para a Momo liberar sua maldição
maldição, pois somente assim ele pode lutar contra aquele monstro. E o Okarun fala que não tem nem um pouco de medo de alienígenas, e pergunta se ela consegue liberar a maldição apenas no corpo dele, mas deixar sua mente sob controle. Mas a garota conta que ainda não aprendeu a controlar seus poderes direito, e ele implora para ela tentar. Então ela consegue usar suas habilidades e libera uma pequena parte da maldição da vovó Turbo, e o monstro lança um ataque contra eles, e uma poeira cobre tudo. E de repente surge o Okarun transformado com os poderes da vovó Turbo, e ele está sentindo seu poder transbordando agora. Mas por algum motivo ele se sente muito na bad e depressivo. Parece que a personalidade dele mudou drasticamente, e a Momo já está ficando enjoada desse estilo garoto depressivo dele. E do nada ele começa a dizer que seria melhor se ele sumisse desse mundo. E enquanto isso o monstro se aproxima, e ele esmaga o Okarun com suas mãos. Mas então o monstro percebe que seus dedos foram cortados em uma fração de segundos. E o Okarun diz que isso foi apenas seu corpo se movendo por reflexo, enquanto com a boca ele estava segurando um dos dedos decepados do monstro. E a Momo se pergunta quando foi que ele fez isso, porque foi muito rápido. E ela diz que agora com essa transformação incrível do Okarun, talvez eles tenham uma chance de sobreviver. E nesse momento os dois se encaram, mas de repente o Okarun começa a cuspir sangue, enquanto a Momo pergunta o que aconteceu com ele, e o garoto leva um golpe do monstro e ordena que eles entreguem seus genitais. O Okarun aparece sendo arrastado pelo chão, e a Momo pergunta se ele está bem, mas ele responde dizendo que seu corpo não está aguentando o poder da maldição, e ele sente como se fosse explodir em 1000 pedaços. Humanos não foram feitos para se moverem tão rápido, e mesmo assim o dano que ele causou foi apenas cortar 5 dedos de sua mão. E neste momento a Momo percebe uma coisa familiar. Ela nota que o monstro está fazendo uma postura de lutadores de sumô, e ela diz que se eles fizerem as mãos dele encostar no chão, eles podem vencer. E o Okarun diz que isso pode acabar dando certo, e tenta se transformar mais uma vez, e a garota manda ele mirar nos pés do monstro, e ela tenta derrubá-lo com seus poderes paranormais, mas para isso eles precisam se aproximar mais dele. E enquanto o monstro manda um ataque, o Okarun desvia e avança para cima do monstro, e explodindo a perna dele, mas ao fazer isso também exigiu muito do Okarun, e a garota estava concentrada em controlar a maldição dele. Enquanto isso, o monstro estava caindo, e estava prestes a colocar as mãos no chão, mas de repente nascem novas pernas no corpo dele, para que ele consiga se apoiar, e ele agarra Momo, socando ela contra a parede, e o monstro começa a liberar uma sequência de socos contra ela, e enquanto isso o Okarun fazia uma cara de assustado, sem poder fazer nada. E quando o monstro finalmente parou de socá-la, a Momo fala que agora está tudo perfeito, pois o monstro estava socando a parede na direção do portão, e agora sim ela está do lado de fora, então ela usa seus poderes paranormais para puxar o Okarun, e colocar novamente o selo no portão, fazendo com que o efeito de proteção queimasse o monstro por completo. E depois tudo voltou ao normal, e ela comemora porque tudo finalmente acabou, mas ela está se sentindo meio tonta, e acaba desmaiando. E com isso a maldição da vovó Turbo no Okarun surge novamente, começando pelo seu braço, e indo para as outras partes do seu corpo, o que resulta nele ficando com uma forma de uma pessoa possuída. E caso você queira a continuação, deixa o like aí embaixo. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.